Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, CPOs e a todos os discípulos. É com um grande prazer que uma vez mais aqui estamos com mais uma classe que denominamos uma meditação. A cada domingo nós outros hemos meditado em alguns versículos, não, da primeira epístola de João. Já meditamos todo o primeiro capítulo desta epístola, todo o segundo, todo o terceiro capítulo, e agora estamos meditando no quarto capítulo. Hoje vamos meditar desde o versículo 6 até o versículo 10. Pero antes vamos pedir ao Espírito Santo que ele conduzca esta classe e que ele abra o entendimento de todos, porque através da meditação da palavra de Deus, nossos olhos são purificados, nossa fé é sanada, nossa vida espiritual queda de acordo à vontade do Espírito Santo. Vamos primeiro a fazer uma oração. Cierre seus olhos. Nosso Deus e nosso Padre, lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em tu presença, porque sabemos que em vossa presença fortalecemos nossa vida espiritual. Através de tu palavra, a cada dia que passa, nós outros firmamos mais nossos passos em direção à eternidade. Porque não queremos, meu Deus, servir a Ti através de uma hipocrisia. Não, queremos servir ao Senhor com sinceridade, porque queremos um dia estar em la eternidade glorificando ao Senhor e vivendo na vida contigo em la eternidade. Meu Padre, abra o entendimento de todos. Se há alguma coisa que impida desta pessoa entender o que tu queres falar, que todo bloqueio, que todo que esteja impedindo, seja arrancado agora. Se há algum que se encontra com uma indisposição ou uma tristeza ou alguma coisa que lhe impida concentrar-se, entender tu palavra, que todo isso seja agora arrancado e echado fora. Tome a direção desta classe, conduzca esta classe em nome de nosso Senhor Jesus. Bueno, nós outros hoje vamos meditar desde o versículo 6 até o versículo 10. Cada domingo meditamos. Domingo passado não houve a classe por el motivo da reunião de los discípulos, que foi uma bendição, 5 da tarde para todo o país. E agora nós outros, através desta classe, estamos aqui porque estamos seguros que o próprio Deus estará fortalecendo o obreiro, estará fortalecendo o discípulo, sua vida espiritual. Veamos o tema desta classe de hoje. Aí está o tema. Deus é amor. Quando falamos que Deus é amor, quando a Bíblia afirma que Deus é amor, não é um amor emotivo, não é um amor carnal, não, é um amor espiritual. Por causa deste amor espiritual, nosso Deus sacrificou seu próprio Filho para que toda a humanidade tenha a oportunidade de passar por la porta estreita e conquistar a salvação. Mire o que João está falando no versículo 6, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Nós outros somos de Deus. Ele não estava falando com qualquer, com incrédulos, com pessoas que não conheciam a verdade. Ele estava falando com pessoas que já conheciam a verdade,
que já sabia dele caminho, que já sabia de lo que é certo e de lo que é errado. Mire que ele está falando, nós outros somos de Deus. Ele que conhece a Deus, nos ouve. Ele que não é de Deus, não nos ouve. Ele estava dizendo que a pessoa que és de Deus, que és nascida de Deus, em média não há dificultar em obedecer. Em média não há dificultar em ser o que tem que ser hecho, porque ao momento que uno diga, és para mim um grande esforço a ser isso para Deus, porque Édia não és nascida de Deus, porque quem és nascido de Deus tem a facilidade de obedecer, de ter temor, de fazer o correto, de ser fiel corretamente, porque és de Deus, és natural ser obediente às coisas de Deus. Pero ele diz, ele que não és de Deus, não nos ouve, ou seja, ouve, mas não hace caso. Hoje sabe o que tem que ser hecho, mas não hace caso, porque não tem um compromisso com a verdade. Ele habla mais, em esto conhecemos o espírito de la verdade e o espírito del erro. Naquela época, Juan já detectava que em meio da igreja, em meio dos servos, já se observava quem tinha o espírito de verdade, não é um espírito de hipocrisia, não é um espírito de aparência, mas um espírito de verdade. E detectava-se quem tinha um espírito de erro, que é aquela pessoa que está sempre indo por ele caminho del erro, por ele caminho que não é verdade, por as atitudes que não é verdade, por decisões que não é de verdade. Ou seja, esse é o espírito enganador que hablamos na outra classe que tu vimos. Por isso que Juan estava abrindo os olhos de todos para que não se derrara ser enganados por el espírito del erro. Mire a explicação. O apóstolo Juan adverte que não devemos crer em qualquer que diga que está sendo inspirado por el Espírito de Deus. Ou seja, Juan não estava dizendo que devemos mirar para os demais ou para todos com malos olhos ou rusgando, porque o que rusga a uno são as atitudes de uno, o procedimento de uno, mas que todos podem mirar para todos com olhos espirituais, e as atitudes de cada uno mostrará se uno tem o espírito de la verdade ou o espírito del erro. Siga a explicação. E como já hablamos, ele perfeito instrumento divino para provar se alguém atua de acordo com a vontade de Deus ou não, são as Escrituras. Através da Bíblia, através da palavra de Deus, uno mostra se uno está realmente inspirado, ou predicando, ou hablando de maneira usada por ele Espírito Santo. Porque quando hablamos por ele Espírito Santo, a palavra que sale da boca de uno, sale por ele Espírito Santo, esta palavra não genera dúvida, esta palavra não genera uma confusão, esta palavra não genera uma inquietude, não. A palavra de Deus é de inspira, é de dar ânimo, a palavra de Deus levanta, a palavra de Deus dá ganas para que uno siga lutando mais, a palavra de Deus faz com que a tristeza desapareça, ele pensamento de desistir desapareça. Este és o Espírito de la verdade. Aí siga a explicação.
só basta verificar. Não é rusgar, não é a ser rusgamento precipitado ou rusgar, não, é só verificar. Basta verificar se esta pessoa pratica suas instruções e las enseñanças com temor e sem nenhuma distorção. Ou seja, se uno obedece às instruções da palavra de Deus com temor, se você não vê nenhuma distorção, não está distorcendo o que está sendo dito, o que está sendo dito é o que está escrito, há espírito de verdade. Esta pessoa está sendo usada por ele Espírito Santo, mas se está falando algo que pueda contaminar sua fé, obreira, discípulo, que pueda contaminar nossa fé, que pueda nos alejar de nosso prazer de servir ao Senhor Jesus, que leve-nos a uma servidumbre mentirosa. Este espírito é um espírito de erro. Nele versículo 7, Juan falou: amados, amemos uns a outros. Juan não pediu para que entre nós outros tenhamos uma competência. Quem é melhor, quem apareça mais, quem é mais importante, não. Ele digo: amados, amemos uns a outros. Ou seja, uno sempre disposto a apoiar, a estender a mão, a sempre ter uma palavra que levante a seu irmão, que levante a seu companheiro, porque o amor é de Deus. Juan digo, o amor é de Deus. Se o amor é de Deus, de quem é o ódio? De quem é a divisão, a confusão? É dele diabo, porque aonde há confusão, não há Deus. Aonde há Deus e pessoas de Deus, há compreensão, há respeito, há de tudo para que o grupo ou aqueles que fazem parte do reino de Deus esteja em harmonia e com solo propósito, ganhar a alma. E já está com sua alma salva, mas lutar de manos tomadas para ganhar a alma para Jesus. Ele sigue falando: e todo ele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, não há dificuldade, não há dificuldade em amar aquele que está ao seu lado. Não há dificuldade em estender a mão e apoiar quem está ao seu lado, justamente por causa da natureza que temos, que é a natureza de nosso Deus, de nosso Senhor Jesus. Vê a explicação. Ele versículo começa com esta importante recomendação: amados, amemos uns a outros, porque todo aquele que nasceu de Deus, escute, lê comigo, que nasceu de Deus, não nasceu da vontade do homem, não nasceu da religião ou da emoção da carne, não, nasceu de Deus, não tem dificuldade em expressar este amor, não é nada forçado, é algo natural, como eu respiro, como você respira, é algo natural, como caminhamos, é algo natural. Ou seja, quem nasceu de Deus é natural que um ame ao outro, que um esteja sempre apoiando, aceno de todo para que o outro esteja firme, esteja bem com Deus. Aí diz mais a explicação: este amor não é sentimento, não é amor carnal, sentimental. Eu amo minha esposa, ela sabe disso, ela também me ama, eu sei, mas se amanhã está amarrado isso, ela toma a decisão de ir-se
não querem mais viver comigo, não querem mais fazer a obra de Deus, não querem nada mais com Deus, não é porque eu la amo, que eu também me vou abandonar tudo e me vou com ela. Não, porque se eu me vou com ela, vamos hundir-nos juntos. Claro, eu harei de tudo para que ela não se vá, vou fazer de tudo, mas se ela habla, não estou decidida, eu me vou. Eu não tenho outra opção, senão deixá-la ir e seguir minha fé e seguir com meu Senhor Jesus. Não é porque eu la amo que eu vou a ser o que ela está sendo. É um amor equilibrado. Eu amo a minha esposa, mas amo muito mais a meu Senhor Jesus, porque minha esposa, ela não pode dar-me o que Jesus pode dar-me, a eternidade. E eu não posso dar a minha esposa o que solamente Deus pode dar para ela, a vida eterna. Amamos a família, amamos nossa madre, padre, irmãos, amamos a todos, mas o amor que temos por Deus está por em cima de todas as coisas. Damos atenção para todos, escutamos a todos, buscamos apoiar a todos, mas a decisão é de cada um. Aí diz mais assim: este amor não é sentimento, carne, nem tampouco emoção, mas sim lo que somos em nossas atitudes e hechos. Em minhas atitudes, em vossas atitudes e nossos hechos, nós outros mostramos se amamos ou não amamos a Deus. Porque quem ama ao Senhor Jesus de verdade, a cada dia que passa, sua maneira de servir, o que uno apresenta a Deus, sempre há qualidade, sempre uno coloca força para ser o melhor para ele Senhor Jesus. Versículo 8 da primeira epístola de João, capítulo 4. Mire que ele sigue insistindo neste amor que vem de Deus, que é generado por ele Espírito Santo. E o amor, ele que não ama, ele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vê que João, ele vem insistindo, ele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E porque Deus é amor, quem o ama e quem nasceu de ele, este amor é dar. Quanto mais dá, mais um não tem prazer de estar dando, porque quem dá, recebe. E quem ama de verdade, se involucra com as coisas da luz, se involucra com as coisas que agrada ao Senhor Jesus. Mire que está escrito na explicação, lê comigo. La verdade é que há pessoas que são fáceis de ser amadas e outras são muito difíceis de amar, pero el Espírito Santo derrama em nosso coração esse amor sobrenatural que nos capacita a ter amor hacia todos. Vê que há pessoas, como está escrito aí a explicação, que é muito fácil uno amar, pero já há pessoas que é mais difícil, mas por termos o Espírito Santo, a presença de Deus, ele próprio Espírito Santo capacita-nos a amar aos que são fáceis de amar e amar aqueles que são um pouquinho mais complicado em amá-los e apoiá-los, ajudá-los em tudo o que é necessário. Em outras palavras, quem é nascido de Deus ama a todos. Veja que Jesus sabia que Judas roubava a oferenda, que Judas era um tipo mentiroso, enganador, mas Jesus sempre estuvo dando a Judas uma oportunidade para que ele se arrependera, pero ele nunca aproveitou a oportunidade. E na própria Santa Cena,
que o Senhor Jesus realizou com os discípulos, ele mostrou que ele amava a Judas. Judas estava em pecado, Judas tinha intenções malignas, e Jesus não digo, Judas, tu não podrás participar desta santa cena, porque isso, Jesus poderia, mas Jesus lhe deu a oportunidade, e ele decidiu a um participando da Santa Cena a ser o que isso, e ele destino de sua alma, ele nunca poderá reclamar que não teve a oportunidade de um Deus rico em misericórdia. Versículo 9, mire o que está escrito, em isto se manifestou o amor de Deus em nós outros, em que Deus ha enviado a seu Hijo unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Ou seja, a maior prova de amor que Deus mostrou para a humanidade foi quando ele entregou ao Senhor Jesus para que ele viera a este mundo, sofreu, foi castigado por causa de nossas culpas e pecados, morreu em la cruz e deixou a porta aberta. Um dia, esta porta se cerrará, e aqueles que já entraram e que se conservam dentro dele reino de Deus, que se mantenham firmes, porque um dia, mais temprano ou mais tarde, a porta se cerrará. E quem entrou, entrou. E quem não entrou, não poderá nunca jamais dizer, eu não tive a oportunidade de entrar por esta porta estreita. Preferiu entrar por la porta ancha, la porta de facilidade. Não quis entrar por la porta estreita, porque entrar por la porta estreita é um sacrifício. É um sacrifício para passar por esta porta estreita, porque temos que renunciar. Temos que renunciar e viver renunciando hasta a morte ao pecado. Mire a explicação. Deus ha mostrado seu amor. Ele entregou sua vida por nós outros, e essa foi a prova de seu amor. Não há prova mais grande que esta, quando Jesus morreu ali na cruz de Calvário. Esse amor não será encontrado em coisas e pessoas, porque és algo incomparável. Nadie pode dizer que há um amor neste mundo comparado ao amor de Deus, porque este amor que esse Deus maravilhoso tem por nós outros, é um amor que está sempre dando a oportunidade. Um pecou, um resbalou, um se equivocou, a sinceridade de para ir aos pés de Jesus, confessar seus erros, humilhar-se, está disposto a pagar pela disciplina de seu erro. É impossível que não se levante, é impossível que não se renove. Já falei nesta classe e em muitas reuniões de discípulos que deve aprender a perder sem se perder. Quantos que perde e se perde, porque prefere esconder seu erro. Prefere esconder seu pecado porque tem vergonha, porque é orgulhoso, porque está valorando um pedaço de tela, um uniforme, mas não se preocupa com o mais precioso, a alma. Uno tem que aprender a perder sem se perder, porque uno, quando está disposto a se reconciliar com Deus, este amor de Deus, ele hace a diferença e ele restitui tudo que um dia foi perdido por causa de um erro. Versículo 10 para finalizar.
em esto consiste el amor, no em que nós outros hayamos amado a Deus, sino em que Ele nos amou a nós outros e enviou seu Hijo como propiciação por nós outros, por nossos pecados. Veja que Jesus foi esta ofrenda. Veja que aquele Senhor Jesus foi este sacrifício para que hoje uno pueda ter ele direito de la salvação. Direito este que o diabo já não tem mais, lo perdeu, mas eu tenho, tu tens, todos têm, e não podemos desprezar esse direito de la salvação. A explicação diz assim: Juan já havia usado previamente a palavra propiciação, ou seja, uma ofrenda. Jesus foi esta ofrenda. Jesus foi este sacrifício para que uno hoje pueda entrar em la eternidade por causa desta misericórdia. Jesus foi lá propiciação por nossos pecados, e não solamente pelos nossos, sino também pelos de todo ele mundo. Jesus foi esta própria propiciação, que é a ofrenda, que é um sacrifício que dava direito de eliminar toda a ira de Deus, dava direito de eliminar tudo que impedia de la humanidade volver a ter esta oportunidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele velo que estava tapando ali, que impedia que o homem tivesse ele contato com Deus, foi rasgado por la metade, e toda a humanidade passou a ter acesso a Deus através da fé. Aí está aí para terminar. Propiciação significa estritamente a remoção de la ira por meio de uma ofrenda. Então, nosso Senhor Jesus foi esta própria ofrenda. Ele próprio Padre, ele sacrificou o Hijo unigênito. Era o único Hijo que ele tinha. Mas, através dele sacrifício de nosso Senhor Jesus, ele deixou de ser unigênito e ele se converteu em primogênito. Jesus é ele primeiro Hijo. Nós outros somos ele segundo Hijo. Todo ser humano tem a oportunidade de ser Hijo de Deus, se uno aceita ele sacrifício que Jesus hizo em la cruz. Pastor Jorge, como que uno aceita ele sacrifício que Jesus hizo em la cruz? Haciendo também su sacrifício, sepultando la vieja vida, sepultando la vida errada por uma vida que agrada a Deus. Aqui terminamos nossa meditação e próximo domingo volveremos com nossa meditação. Estamos a cada domingo meditando para que o Espírito Santo alimente-nos, fortaleça-nos a cada dia, para que nossa visão espiritual esteja de acordo com a vontade de Deus. Próximo sábado, a hora, nós outros não vamos realizar a reunião de los discípulos. Por que motivo? Por qual motivo? Por causa da vigília. Aí está. A vigília que vamos a ter este dia 7. Dia 7 a hora, habrá uma vigília, toda a noite, com o senhor o bispo Gustavo, com todos os pastores, com todos os obreiros, colaboradores. Será uma vigília onde os 7.000 que não dobrarão suas rodilhas para ele mal, mas que estarão de pé, lutando pelas almas que são preciosas para nosso Senhor Jesus. Por isso, passe a voz, que sábado a hora, dia 8, não habrá reunião de los discípulos,
Pero dia 7, viernes, vamos participar de uma vigília toda a noite. Será uma vigília inovidável, onde todos receberão força e renovamento, um avivamento espiritual. Vamos agora agradecer a Deus por esta meditação, para que todos tenham uma semana bendecida e amanhã participe com força dele programa Obreiros em Foco. Vá invitando pessoas para participar, porque todo programa, ao final dele programa, eu he pedido a todos que preparem uma sídia. E na sídia, como você pode ver aí, eu pido que ponga uma Bíblia. E esta Bíblia representa ele próprio Deus sentado, e pedimos a Deus que haga justiça. Todos necessitam da justiça que vem do trono de Deus, não é verdade? Então, invite a outros para participar amanhã, lunes, martes, todos os dias, de lunes a viernes, às 9 da noite. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Padre, lhe agradecemos por estes momentos especiais, lhe agradecemos pela palavra e aprendemos que aqueles que são nascidos dele, Senhor, não têm dificuldade em amar, e em tudo o que hace, mostra e expressa este verdadeiro amor. Não se deixa enganar por el espírito del erro, porque como há el espírito de la verdade, há el espírito del erro, que é el espírito enganador. Espírito Santo, bendiga todos eles, que tenham todos uma semana bendecida e que sejam todos renovados e fortalecidos abundantemente. Amém? E graças a Deus. Como não vamos ter a reunião este dia 8, por causa da vigília, dia 7, nossa reunião de los discípulos só volverá, aí está, dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro, volveremos com a reunião de los discípulos às 4:30 da tarde. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Estamos sempre à disposição, sempre disposto a ajudar e apoiar, para que você nunca deixe de servir a nosso Deus. Que Deus me los bendiga a todos.